Nós queremos cumprimentar todos os ouvintes do Caminho da Vida e queremos expressar nossa alegria e o privilégio de estarmos com vocês neste programa que tem edificado vidas, que tem desafiado vidas, que tem edificado igrejas. Queremos cumprimentar os pastores da cidade de Maringá, da região, cumprimentar a liderança e todos os irmãos das mais diferentes igrejas que têm ouvido este programa e desejar a todos que cada dia mais a graça e o amor de Jesus alcance os corações. Nesta manhã, como já foi anunciado, nós queremos conversar com os irmãos a respeito do que é que Deus espera da sua igreja. Na verdade, a resposta para essa pergunta pode parecer muito óbvia, mas ela não é. Porque quando nós começamos a olhar para a vida da igreja, quando nós começamos a olhar para a ênfase da igreja de hoje, quando nós começamos a olhar para aonde a igreja está focando sua visão, seu coração, nós podemos de uma forma absoluta dizer que essa pergunta não é tão óbvia, que essa pergunta não é tão comum, que essa pergunta não é tão natural. Então eu queria pensar com os irmãos neste programa a respeito daquilo que Deus espera da sua igreja. E eu penso que o texto que nos responde essa pergunta é a oração sacerdotal de Jesus, ali em João no capítulo 17. A própria título que nós damos para este capítulo, a oração sacerdotal de Jesus, já nos mostra que Jesus, ele orou pela sua igreja. Quando nós olhamos do versículo 1 até o versículo de número 6, nós vemos que Jesus orou pelos seus discípulos. E a partir do verso de número 7, nós vemos que Jesus orou pela sua igreja. Ou seja, orou por mim, orou por você, orou por cada um de nós, para que nós compreendêssemos de fato qual a razão dele nos dar vida e nos dar vida em abundante. E eu quero pensar com os irmãos nesta manhã em 3 razões pelas quais Jesus orou. Jesus orou por 3 motivos. E ele orou porque ele sabia da tendência do nosso coração, da nossa vida, em nós nos desviarmos daquilo que é a razão de sermos igreja. Lá no versículo de número 24, nós vemos que Jesus, ele orou para que a igreja tenha a percepção da sua glória. No verso 24 ele diz, para que vejam a minha glória. Jesus orou para que nós tivéssemos a percepção da sua glória. A palavra glória no grego é doxa, que significa o resplendor, que significa a majestade. E o desejo de Deus para a sua igreja, a oração de Jesus para a sua igreja, é que ela tenha essa percepção desta glória, e ao ter a percepção desta glória, a igreja pudesse espalhar a sua glória sobre toda a terra. E aqui está, sem dúvida alguma, uma primeira questão que nós precisamos refletir. Até que ponto, de fato, a igreja do Senhor Jesus tem resplandecido a glória do Pai? Até que ponto nós temos, de fato, revelado quem Deus é na sociedade em que nós vivemos, na cidade em que nós vivemos, no país em que nós vivemos, no mundo todo? A pergunta é se nós temos, como igreja de Jesus, realmente refletido esta glória pela qual Jesus orou para que nós a tivéssemos. E nós temos que humildemente reconhecer que ao longo da história, a igreja muitas vezes tem se desviado de revelar esta glória ao mundo. Muitas vezes nós queremos revelar tantas coisas, queremos mostrar ao mundo tantas coisas, queremos enfatizar tantas coisas, e nos esquecemos de que aquilo que transforma a vida de um homem, aquilo que transforma a vida de uma mulher, de uma cidade, de uma nação, de uma família, é a glória de Deus se manifestando. Portanto, Jesus orou para que a igreja tivesse a percepção da sua glória.
E quando nós falamos em igreja, querido, nós queremos dizer que a igreja é você. A igreja não é a instituição, a igreja não é o CNPJ, a igreja não é o endereço onde você congrega. Ali é o lugar que você vai para comunhão com os irmãos. Mas a igreja é você. Onde você estiver, esta glória de Deus precisa ser refletida. Porque Jesus disse também que nós somos carta viva, que nós somos o bom perfume de Jesus, que nós somos pedras vivas. E como bom perfume de Jesus, como sal, como luz, nós temos que espalhar esta glória e refletir esta glória aonde Ele tem nos colocado. Portanto, se nós queremos fazer missões, nós precisamos refletir a glória do Senhor onde Ele tem nos plantado. E a partir de onde Ele tem nos colocado, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que espalhar esta glória sobre toda a terra. Jesus também orou, em segundo lugar, para que nós tenhamos unidade. Ali no verso de número 22 de João 17, ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus orou para que a igreja tivesse unidade. E quando Jesus orou para que nós tivéssemos a unidade, assim como Ele tinha a unidade com o Pai, porque Ele sabia da tendência do nosso coração de viver uma vida individualista. Ele sabia da tendência do nosso coração de nós buscarmos o nosso próprio reino, de buscarmos a nossa própria maneira de ser, de nós nos preocuparmos com o nosso status quo, de nós nos preocuparmos apenas com o nosso reino. E se nós queremos fazer missões, se nós queremos que a glória de Deus seja espalhada sobre toda a terra, se nós desejamos que milhões e milhões de pessoas conheçam o amor de Deus, conheçam o amor do Pai, nós precisamos ser pessoas unidas em Jesus, para que então, através desta unidade, o mundo conheça o amor de Deus e a graça de Deus. É por isso que há um esforço da Ordem dos Pastores Evangélicos de Maringá em organizar a terceira Comingá, que é um evento que tem este propósito de trazer a unidade, de gerar no coração da liderança um desejo de fazermos juntos. Unidade significa nós andarmos juntos, de fazermos juntos. E nós não somos capazes de alcançar o mundo se nós vivermos ministérios ou vidas individualizadas. Nós precisamos uns dos outros. Quando a palavra diz que traz o princípio de uns aos outros, é porque Jesus estava ensinando que nós não podemos andar sozinhos, que nós não chegaremos longe se nós andarmos sozinhos, mas se nós estivermos juntos, se nós andarmos juntos, nós haveremos de chegar nos confins da terra. Jesus orou para que a igreja tivesse unidade, ou seja, que apesar das nossas diferenças, nós pudéssemos andar juntos. É impressionante quando nós olhamos para a vida de Jesus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele poderia fazer o ministério que fez sozinho, mas ele decidiu contar com 12 discípulos e ainda outros que caminhavam com ele, revelando que ele, apesar de Deus e de todo o poder, ele sabia que ele precisava andar em unidade com algumas pessoas. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, o missionário mais extraordinário depois de Jesus. Ele não andou sozinho. Nós precisamos quebrar essa tendência do individualismo, quebrar essa tendência de andarmos sozinhos, quebrar essa tendência de acharmos que somos capazes de realizarmos a obra de Deus sozinho. Nós não somos, porque o princípio da palavra de Deus é que nós tenhamos unidade para andarmos juntos, e andando juntos nós alcançarmos as nações. Em terceiro lugar, Jesus orou para que nós prosseguíssemos em sua missão. Ali no verso 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Queridos, a tarefa da igreja é ir aonde há aqueles que precisam conhecer o amor de Deus.
quando Jesus tomou os seus discípulos, e quando Jesus ordenou aos seus discípulos que fosse ao mundo todo e fizesse discípulos, nós precisamos também reconhecer que nós temos negligenciado a ordem de Jesus. Se nós temos ainda em torno de 2.000 povos não alcançados sem presença evangélica, se nós temos em torno de 140 tribos indígenas no Brasil sem presença evangélica, se nós temos ainda mais de 2.000 povos quilombolas sem presença evangélica, pensando só no Brasil, se nós temos aí um mundo cigano, se nós temos um mundo dos ribeirinhos, se nós temos grupos que ainda não foram alcançados, é porque nós não estamos obedecendo a ordem de Jesus de irmos e anunciarmos o Evangelho. Jesus também, ele sabia da nossa tendência de nós ficarmos ao nosso próprio derredor. E nós sabemos que a igreja de Jesus só é igreja se ela for uma igreja missionária. Nos últimos anos, nós percebemos que a igreja perdeu o seu foco de ser uma igreja missionária. Nos últimos anos, nós percebemos que a igreja começou a dar tantas ênfases em tantas coisas, boas sim, necessárias sim, mas que se tornaram o absoluto da igreja, se tornaram de uma certa forma a visão da igreja, quando na verdade a visão da igreja é Jesus, a visão da igreja é Jesus glorificado, a visão da igreja é Jesus anunciado em todas as nações, a visão da igreja é que de todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esta tem que ser a visão da igreja. E a igreja entrou em algumas ênfases, a igreja entrou em algumas fontes, a igreja entrou em alguns caminhos e deixou e esqueceu da sua natureza. Nós podemos fazer todas estas coisas, necessárias e boas, mas nós não podemos esquecer da natureza da igreja. Então, o que é que Deus espera da sua igreja? Primeiro, Deus espera da sua igreja que ela tenha percepção da sua glória e transmita esta glória ao mundo todo. Jesus orou para que nós tivéssemos unidade. Deus espera que nós tenhamos unidade. Jesus orou para que nós prosseguíssemos na sua missão. E ele orou para que isso acontecesse, e esse também é o desejo do coração de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos voltar aos valores e aos princípios mais simples e mais elementares da palavra de Deus. Nós temos trazido para a nossa realidade tantas coisas, tantas metodologias, tantas formas de ser, e nos esquecemos de que a razão de sermos igreja é anunciarmos o reino de Deus entre todos os povos, entre todas as nações. Que você, meu irmão, que você, querido líder, se você amado pastor, colega pastor, que nós possamos estar olhando para esse desejo do coração de Deus e levarmos o nosso povo a levar essa mensagem de salvação, de amor, de graça, de misericórdia. Deus está querendo salvar, mas Ele decidiu que contaria com a sua igreja, comigo e com você, para que o Evangelho, que é o poder de Deus, chegue em cada coração, para que o Evangelho, que é o poder de Deus, possa alcançar cada vida. E é muito interessante nós pensarmos nessa verdade, quando Paulo ali, no capítulo 1 de Atos, ele diz, de Romanos, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus dá poder à igreja, não para que ela seja mais bonita, mais simpática, mais esplendorosa. O poder que Deus dá à igreja é para que ela possa avançar na pregação do Evangelho. Quando Jesus diz ali em Atos do capítulo 1, verso 8, que Ele derramaria do seu Espírito Santo, derramaria do seu Espírito Santo. Ele disse para que nós fôssemos a Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Esse poder não é o poder para tornar a igreja mais simpática ou mais poderosa na percepção
que nós temos tido de poder, na compreensão que nós temos tido de poder. O poder é para que nós pudéssemos vencer todas as barreiras para pregarmos o Evangelho. Que nós tivéssemos o poder de abrir mão de muitas coisas para que o Evangelho chegasse. Que nós tivéssemos o poder de ir ao sacrifício para que o Evangelho chegasse aos corações. É para isso que Ele nos reveste de poder. Ele não nos reveste de poder apenas para termos algumas coisas em nossas vidas. O revestimento do poder é, antes de tudo, para que nós tivéssemos a força e a coragem, a ousadia de irmos aos confins da terra, aos lugares mais difíceis, mais inóspitos, para que o Evangelho chegasse em muitos corações. O poder de Deus, ele é para a salvação, e se é para a salvação, nós precisamos anunciar este poder. Que o Senhor te abençoe e que você possa viver nesta dimensão para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Deus te abençoe.